Qual a razão você tem buscado a Jesus hoje? Amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Desde já, ativa as notificações e se inscreve para não perder outros conteúdos como esse. Deixa aqui o que você achou e vamos para mais um vídeo. Eu estou meditando em Mateus 1, 2 em diante e algo me chamou muito a atenção. Tudo começa com o nascimento de Jesus, que Jesus tem um reencontro com José, quando ele pensa em deixar Maria, por conta da reputação naquele tempo. Maria engravida do Espírito Santo e José, para não envergonhar Maria, porque naquele tempo era vergonhoso engravidar sem estar casado. Maria era prometida de José, mas ainda não estava casada. E aí Deus fala com José em sonho e diz para ele aceitar Maria, que o filho que Maria carrega não era dele, mas sim do Espírito Santo. Então eu trago assim para mim hoje em dia: será que se fosse comigo, não conhecendo Jesus naquele tempo, eu obedeceria? Então eu fiquei pensando nisso. Fez com que eu me colocasse no lugar de José e refletisse: eu estou obedecendo, eu estou escutando a voz de Deus? Porque José, ele teve um sonho e ele entendeu que foi Deus falando com ele. Então me traz a memória de que eu estou atenta a obedecer a Deus, a escutar a voz dele. Isso serve para nós hoje em dia. Fica aí essa reflexão para você que eu tomei para mim. Outro ponto: a visita dos magos para Belém. Eles viram a estrela no Oriente e foram adorá-lo. Jesus, muito pequeno, mas já mostrou a soberania de Deus e o cumprimento da promessa dele sobre as remissões dos nossos pecados. Ele viu a estrela e disse: o rei dos judeus está aqui, é nascido, e viemos e o adoremos. E a Bíblia vai dizer que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então ele manda matar todos os meninos de Belém de idade de 2 anos para baixo. E Deus retorna a falar com José. Então mostra o cuidado de Deus para com essa família, mostra o cuidado de Deus para com o seu filho. Então hoje a gente tem essa noção, quando lê a Bíblia, que Deus também tem cuidado de nós. Ele não deixa a gente para morrer. Quando ele dá algo em nossas mãos, ele se encarrega em cuidar. Quando ele manda a gente ir, quando ele manda a gente permanecer, quando ele manda a gente prosseguir com medo mesmo, sem saber o que vai ser amanhã, ele se encarrega de nos ajudar, ele se encarrega de nos proteger. Jesus aqui, ele cuida do menino e diz: José, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E a Bíblia vai dizer no verso 14 do capítulo 2 de Mateus, que levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Mais uma vez José obedecendo à voz do Senhor. Quantos de nós hoje em dia não estamos atentos ou sensíveis a escutar o que Deus está falando para nós? Muitas das vezes a gente pede uma direção a Deus. Deus, o que eu posso fazer com isso que está acontecendo em minha vida, o que está passando na minha vida? Mas muitas vezes a gente está desatento à voz do Senhor. Então que nós possamos aprender com José a não indagar, a não reclamar. Não, porque esse filho, será que é Deus mesmo falando comigo? Será que isso é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? Será? Não. José apenas escutou a voz de Deus e foi para o Egito e tomou Maria como sua mulher. Então que nós possamos aprender isso na sua palavra hoje.
o que aprendemos aqui com a sua palavra? A ter confiança em Deus, a ouvir a voz de Deus, a caminhar com Ele, independente da situação, independente do não favorável, independente do que está acontecendo, porque Ele está cuidando de tudo. Muitos só viram Jesus como um menino, um recém-nascido, uma criança que a gente pode fazer e acontecer, mas não funciona assim. Deus é o nosso Pai e está intercedendo por nós. E da mesma forma que Ele intercedeu pelo seu Filho, Ele vai interceder por você hoje. Apenas confie, esteja atenta aos sinais de Deus, esteja atenta à voz do Senhor. Outro ponto que me chama a atenção é: Jesus cresceu em Nazaré, em uma cidade pequena, humilde, a qual me faz pensar e refletir. Será que se eu conhecesse Jesus nesse tempo, ele sendo humilde feito eu, comum, uma pessoa comum feito eu, nascida em uma cidade comum, de chegar ao ponto das pessoas terem dificuldade de crer nele, de crer que ele era o Messias, o enviado de Deus para a remissão dos nossos pecados. E eu fiquei pensando, o que faz eu me diferenciar dessas pessoas naquele tempo? Será que eu acreditaria que Deus era o Messias enviado, trazendo para os nossos dias atuais? Oxente, um homem desse comum, feito eu, numa cidade simples feito essa, vai ser o enviado de Deus para nos tirar do pecado, nos dar uma vida nova. Será que você hoje teria essa dificuldade de acreditar naquele tempo que Jesus era enviado, o Messias? Eu trouxe para mim um aprendizado de que naquele tempo Jesus, ele continuava, como eu falei, sendo uma pessoa comum. Ele ainda não tinha operado milagres nem prodígios. Então, no meu pensamento, eu pensei assim comigo. Eu poderia sim ter dificuldades também com as outras pessoas, porque eu não vi Jesus fazendo milagres. Eu só vi ali Jesus, uma pessoa comum, num lugar comum, feito aqui como eu moro, uma pessoa com casa simples, com roupa simples, com coisas muito simples. Então, como é que eu vou acreditar que o meu vizinho é o enviado, que vai trazer a remissão dos nossos pecados? Então, partindo para esse lado, eu entendo o porquê dessa dificuldade e trazendo para os dias atuais, eu entendo que nós estamos servindo a Deus por qual motivo? Será que é pelo simples fato da gente conhecer a história de todos os prodígios e maravilhas que ele fez e a gente está em busca dessas maravilhas, dessas vitórias, dessas curas? Ou a gente está simplesmente adorando a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele faz? Fica outro ponto de reflexão que eu trouxe para a minha vida e talvez você possa parar e pensar. A minha vida está assim porque eu estou buscando Deus pelo que Ele pode me favorecer, pelo que Ele pode me dar, ou porque Ele é Deus? Porque tudo que Ele fez foi grandioso demais e eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração, com todo o meu amor, e não em busca de, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero a melhor mesa, eu quero... Não, eu não estou dizendo aqui nesse vídeo, não estou trazendo que a gente não pode pedir, que a gente não pode ter coisas boas, mas para buscar a Deus só nessa intenção, sabe? Eu trouxe isso para minha vida, que a gente também pode ser feliz no simples, que a gente pode almejar sim coisas boas, ter uma casa no bairro melhor, mudar de vida. Não que isso seja errado, porque eu quero para minha vida, mas assim, só buscar Deus com essas intenções, sabe? Eu tenho um teto para morar, mas eu quero que Deus me abençoe com outro. E quando isso não acontece, Deus, porque Deus não quer, Deus não me ouve, Deus não me dá, Deus não é Deus. Deus vai continuar sendo Deus mesmo quando tudo estiver assim, no simples. Você morando num bairro simples, numa casa simples, não protege sua felicidade só pelo que Deus pode lhe dar, porque a gente se perde no meio do caminho. A gente acha que Deus é o nosso solucionador de tudo, quando na verdade Deus é o nosso amigo.
Deus é o nosso Consolador. Deus é Deus. Ainda que tudo não aconteça da forma que a gente quer, da forma que a gente idealiza, Deus vai continuar sendo Deus. Então que você hoje, nesta noite, aprenda um pouco com o nascimento de Cristo e se perguntar sempre qual a razão pela qual eu tenho buscado a Jesus hoje. E eu finalizo por aqui e te digo que não se perca tentando buscar só a Deus pelo que Ele pode oferecer, mas sim pelo que Ele é. Porque eu, amiga, eu quase me perdi, achando que Deus era só o solucionador dos meus problemas. Ah, porque eu vou pedir isso e Deus vai me dar, eu vou pedir aquilo e Deus vai me dar. Sim, Deus pode tudo. Deus pode me dar tudo. Deus pode fazer eu chegar em lugares que eu nem mesmo imagino. Mas a questão crucial não é essa. É de levar a palavra dele, é de buscar ele pelo que ele fez por nós na cruz, que ele derramou o seu sangue na cruz por nós. E o que a gente não conseguir aqui, já tem algo maior reservado para a gente lá no céu, e é isso que importa. Não perca a sua vida, o hoje, a sua felicidade, esperando Deus curar, esperando Deus realizar, Deus mandar. Só o adore com o que você tem, que as demais Ele vai acrescentando. Amém? Que esse vídeo possa ter falado com você. Me fala aqui nos comentários e até o próximo vídeo.